Fala pessoal, Ednei Pinheiro aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do nosso lindo e maravilhoso canal do YouTube. Se você ainda não faz parte aqui do canal, né, se inscreve, clica no botão de se inscrever. Hoje a gente vai falar sobre a Real, né, a Vira-Lata Finance. Esse token aí que valorizou mais de 56.000% em menos de uma semana. O que eu acho desse ativo, pessoal? Se eu disser o que eu acho, vai ter muita polêmica, porque eu acho simplesmente que não tem futuro. Na minha opinião, eu não vejo por que investir já nesse ativo, né? Pode ser que muita gente veja o porquê, né? Pode ser que você que está aí do lado não gostou da minha opinião. Bom, infelizmente o mundo não é só feito de pessoas que têm a mesma opinião que você. E eu acho também importante ouvir pessoas que têm opiniões contrárias, né? Então vamos lá, vamos fazer uma análise desse ativo. Deflacionária, segura e autossustentável. Aqui, ó, né? Então é uma criptomoeda que, se é deflacionária, tem um supply, certo? Se ela é deflacionária, ela tem que ter um supply, né? Para ser deflacionária, ela tem que ser um supply. Por que as moedas estatais sofrem inflação? Porque elas são, né, elas não têm um supply. Quando o Estado quer, o Estado vai lá e imprime moeda nova, entendeu? Mas se uma moeda é deflacionária, vai sofrer deflação. O que tem que acontecer? Simplesmente tem que ter um supply, tem que ter um limite de ativo, como o Bitcoin, né? Tem um limite lá, certo? Então a Real também vai ter, ou tem, mas ainda não sei qual, não tive essa informação. Mas vamos lá, vamos ler aqui um bocadinho sobre a Vira-Lata Finance, né? Sobre a Real. 56.000% de valorização, é muito dinheiro, né? Mas vamos lá, vamos um pouco mais a fundo sobre esse ativo. Foi lançada no dia 21, valorizou 56.000%. Um monte de gente comprando, né? Comprando principalmente agora porque acho que vai continuar a subir. Show. A corretora Brasil Bitcoin anunciou na última quarta-feira que iria listar, né? Então já vamos puxar aqui o nome dessa corretora. Anunciou que ia listar a Vira-Lata Finance, a Real, certo? Tiago Negro, dono de canal, tentou seguir Elon Musk, que tweetou sobre o Dogecoin e fez moeda disputar. Nico comentou no Twitter: Real? Segundo os desenvolvedores, a Vira-Lata Finance, não sei o que, liquidez em que 1% de staking é distribuído entre os detentores e tudo mais. Aqui tem um pouco sobre esse ativo, mas o que eu achei mais interessante foi isso daqui, ó. Bom, isso daqui eu achei muito mais interessante do que o artigo anterior. Inclusive, eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição. É um artigo do site Kryptonizando, né? Aqui, ó, Vira-Lata Finance valoriza 56.000%, né? 56.305% e movimenta aqui 18 milhões de reais, ou seja, o volume de negociação foi 18 milhões de reais. Vamos lá. BRL USD, né? Quanto é que dá 18 milhões de reais? 18, 1, 2, 3. A gente tem 18 milhões de reais, dá mais ou menos um total aqui, ó. 3, 6 também, dá um total de mais ou menos 3 milhões de dólares, certo? Então 18 milhões de reais, 3 milhões de dólares. Show. Então a gente teve em uma semana, o ativo em uma semana, certo? Movimentou 18 milhões de reais, ou seja, 3 milhões de dólares, o que por si só é muito pouco. Essa é a verdade, é muito pouco, é decepcionante esse volume de negociação. Vamos ver lá, sei lá, vamos ver a PoundX, volume de negociação nas últimas 24 horas, 314 milhões de dólares, e não 3 milhões de dólares. Mas é meio que injusto, né, comparar PoundX e não sei o que, né? Vamos ver a Wink, né, que também é um projeto pequeno, que está lá na pós, lá no fundo ainda, né? Volume de negociação, deixa eu puxar aqui, volume de negociação nas últimas 4 macrodominance, price range, price change. Não tem aqui o volume de negociação, tem por algum lugar aqui, tá aqui, ó, 518 milhões de dólares nas últimas 24 horas. Tudo bem que ela também teve esse pump aqui, né? Extremo de preço que a gente consegue acompanhar aqui. Então, a gente pode dizer que ela também está numa tendência muito forte de alta, né? Mas é algo que a gente pode até comparar com a Vira-Lata Finance. É o que eu vejo de mais próximo. Não é justo comparar, mas é o que eu vejo de mais próximo.
Aí aqui tem embaixo, o que dizer da vira-lata Finance Caramelo, né? Que deixou de ser apenas um mascote queridinho para se tornar um grande famoso no mundo das criptomoedas. Uma pergunta no caso, no mundo das criptomoedas, o doguinho escolhido a dedo para ser a logomarca de uma criptomoeda, mas aqui fala um pouco, né, desse ativo. Mas aqui, ó, vale lembrar, isso daqui é o que eu achei mais importante nesse artigo. Vale lembrar, assim como a Dogecoin Dog, a vira-lata Finance nasceu para ser um meme no mundo das criptomoedas. Ou seja, isso daqui, ó, é um meme. Bom, entretanto, em apenas 5 dias, movimentou completamente o mercado, batendo quase 18 milhões de reais. Aqui, ó, RS. Uma criptomoeda totalmente brasileira. A criação da Real vem em direção à falta de projetos DeFi no mercado de criptomoedas brasileiras. Portanto, além de fazer parte da tecnologia blockchain, o desenvolvedor reforça a importância de contratos inteligentes. Isso é interessante. Utiliza blockchain, né? E reforça a importância de contratos inteligentes, como se fosse algo parecido com a Ethereum, né? A blockchain, rede de dados criptografados, onde são processadas as transações desses tokens, funciona através de contratos inteligentes. Show! Conheça mais de perto. Por se tratar de uma moeda descentralizada, ou seja, não tem como ter controle estatal, até porque utiliza a tecnologia do blockchain, isso é um ponto a favor da vira-lata Finance, né? Da Real, é um ponto forte a favor dela. A vira-lata Finance possui um pool de liquidez, assim cobra-se uma taxa de 3% sobre as transações que envolvem a mesma, ou seja, para cada transação que você fizer, você vai pagar 3%. Ou seja, a taxa será sempre cobrada e garantirá sua liquidez em futuras transações. Além disso, não sei se ela é minerável, mas pode ser que seja, né? Por causa dessa taxa aqui, pode ser que ela seja minerável. Além disso, a Real conta com uma taxa de 2% por transação repassada para todos os seus detentores, assim como uma movimentação surpreendente de 3 milhões de dólares, né? Já fiz a conversão no início do vídeo com vocês. Em apenas uma semana, a criptomoeda pretende chegar aos 400 milhões de dólares de capitalização de mercado. Olha, se atingisse isso aqui, seria bem interessante ver. 400 milhões seria bem interessante ver. Vale a pena investir em um meme? Essa é a pergunta crucial que todos vocês devem responder no momento. Você acha que vale a pena colocar o teu dinheiro no meme? E depende também do dinheiro que você vai colocar nesse meme, né? E essa é a verdade. Depende muito do dinheiro que você quer colocar nesse meme. Se você vai colocar o dinheiro que era para você comprar um carro nesse meme, você pode se ferrar. Mas sei lá, você tá com... Vamos lá, eu, Ednei, eu tenho 300 reais que era para eu comprar um celular novo, vamos dizer assim. Aí eu decidi, pô, eu acho que isso daqui vai dar bom, hein? Vou colocar 300 reais aí. Pô, se isso der errado, eu não vou falir. Entendeu? Essa é a questão. Vocês têm que ter um gerenciamento de risco muito bom se vocês pensam em investir em um meme. O Brasil ele é movido a meme, basicamente, né? Basicamente o Brasil é movido a meme, essa é a verdade. A gente gosta muito de meme, faz coisas incríveis, né? Eu gosto muito de memes e tudo mais. Mas, pô, quando já passa para lado de mexer no bolso, para mim, tá bom? Eu, Ednei Pinheiro, não é viável. Eu prefiro ficar de fora. Né? Ainda mais com toda essa movimentação do pessoal comprando na alta, eu até tentei puxar a Real aqui na CoinMarketCap. Ela ainda não tá aqui, né? Real. Ela ainda não aparece. Deixa eu colocar vira-lata Finance. Vira só e já também não tem mais nada. Será que eu escrevi errado? Será que é isso? Real. Deixa eu ver aqui, ó. Eu até já tentei pesquisar antes, tá bom? Real e não aparece mesmo, né? O desenvolvedor informou que mais de 3 mil pessoas já são investidores da vira-lata Finance, mas não pense que são apenas os brasileiros que estão apostando no Dogecoin Caramelo. Pessoas de outros países também estão garantindo a criptomoeda. Vale destacar que apenas o Telegram vira-lata Finance já está com 5.700 membros que apoiam o levantamento de suposições sobre a criptomoeda brasileira. Entretanto, a criptomoeda sofreu uma pequena correção nos últimos dias e a volatilidade pode persistir nos próximos dias. Contudo, muito mais do que um projeto DeFi exclusivamente brasileiro, a criptomoeda tem muitos outros objetivos. Assim, a Real pretende ir fundo em busca da expansão por toda a América Latina, além
é claro, de ajudar a causa animal. Tudo isso daqui é muito lindo, né? Muito lindo, real, Miau, olha só, a Miau também. Depois do real, Gatinho Finance é a mais nova criptomoeda mesmo brasileira. Olha que lindo. O meme, o meme ele move o Brasil, né? O meme move o Brasil. Enfim, aqui também eu puxei isso daqui porque eu estava à procura do preço da real, né? Aqui a gente já tem o total supply dela. E não é muito amigável, olha só. Aqui já é casa dos milhões, bilhões, trilhões. Cara, eu nem sei o que eu queria chamar isso daqui. Com tantas... Será que isso daqui é o supply da real? Nossa, se for é enorme. É o maior supply que eu já vi até hoje. Essa é a verdade. Tem criptomoedas que já assumem que elas não têm supply. Mas dizer que isso daqui é um supply, nossa, mano. Aqui já é casa dos milhões, né? Bilhões, trilhões, 4 trilhões, é isso? Ok. É o supply dela, né? Então a gente já pode esperar uma boa correção também, quando tiver que acontecer. Visitar aqui o site oficial. Trade real on PancakeSwap. Ou seja, você pode fazer trade na PancakeSwap, né? Deve ser alguma exchange que eu não consigo acessar aqui, enfim. Total supply, olha só. 1.000 trilhões? Pô, não... Isso daqui. Ok. Total queimado. Eles estão fazendo uma queima. Não, eu acho que isso daqui é basicamente o que já está em circulação, ou eles estão de fato fazendo uma queima, né? Pode ser também que se estiver ocorrendo uma queima no momento, também é muito interessante. O supply que já está em circulação também está aqui, né? 400 e pouco, ou seja, perto desses 1.000 aqui ainda falta muito mais, menos da metade está em circulação. O preço por R$1.000 é isso? Ou seja, R$1.000 nesse momento está a 0.0005366. Opa, já está mudando aqui, né? Market cap nesse momento é em 25 milhões de dólares. Tem alguns... Bom, o site vocês podem acessar, né? Vocês podem acessar o site aí. Dogecoin, never. Dogecoin is worse than the real. Opa, deixa eu traduzir isso aqui que parece bem interessante. Nunca, Dogecoin é pior que o real. Eles dizem direto e reto, sem ofensa aos amantes do Shiba Inu. Doge e de Brazilian Real, em termos extremamente técnicos, são dois shitcoins, né? Inflacionários, com baleias e, em última análise, um clube de insiders. Nossa moeda teve um lançamento justo com um mecanismo anti-baleia, um limite de 5 trilhões no máximo de fichas compradas e vendidas. 5 milhões ainda assim é uma baleia, né? Mas tendo em consideração o supply também, por quê? 100% brasileiro, 100% Flea Ridden, negócios, cuidado com cópias falsas. Cuidado com cópias falsas, a gente vai ver isso. Vagabundo gosta de colocar a mão no bolso dos outros. Já que o nosso governo brasileiro, apesar de imprimir dinheiro sem parar, nem se importou em nos deixar colocar nosso amaro vira-lata em nossa nota de R$200, né? A gente viu isso há pouco, faremos real. Cara, eu acho que eu já sei quem tá... A ideologia por trás disso aqui com certeza é a ANCAP. Com certeza. E eu já comecei a gostar mais desse projeto só por causa disso. Com certeza é a ANCAP. Com certeza a ideologia por trás disso aqui é a ANCAP. Com certeza, sem dúvida. Objetivos gerais. Pô, isso daqui é que eu queria ver. Apoiar as instituições não governamentais que ajudam animais abandonados, ok? Levar a mensagem do DEF e das criptomoedas ao público brasileiro, oferecendo uma alternativa ao sistema financeiro centralizado. Olha só, mais uma pista aqui que é a ANCAP. Para encorajar a primeira e mais incrível comunidade DEF do Brasil, colocar pelo menos um outdoor em um centro movimentado. Adoção institucional. Eles querem que o Estado use a moeda deles?
Tanto é que eles colocam algo aqui, né? A gente já sabe que é meio que nos memes a gente vê aquilo. Quer ajudar nosso projeto? Siga no Twitter. Já viu o Twitter deles se tem alguma coisa interessante para ver? Não tá verificado ainda? Tem que ser verificado essa porra. Essa imagem é real? Os caras são dos memes mesmo. São. Deflacionária, segura e autossustentável. Pô, eu, né, como eu já havia dito no Instagram, é um meme. Essa é a verdade, é um meme. Entendeu? O ativo é um meme. Mas só pelo fato dela ser deflacionária, quem sabe se no futuro próximo começar a ter uma queima de tokens, eu vá colocar meu dinheiro nisso aqui com perspectivas fortes. Mas por agora, ainda para mim não é. Market cap aqui já está dizendo 60 milhões de dólares. 60 milhões? Milhões? Ah, milhões, isso. Né? Por causa dos milhares, milhões. Senão teria separado aqui também com ponto, né? Vocês podem ver que aqui, ó, tá separado com ponto a casa dos decimais e das unidades. E aqui tá tudo com vírgula. Então eu assumo que isso aqui é um trilhão. Um quatrilhão, sei lá como se dizem isso. E aqui, ó. Milhares, milhões, bilhões, trilhões. Não sei se a informação que está nesse site está certa, né? Mas enfim, aqui também tem né, o número de contrato, o endereço de contrato, né? Esse número é a mesma coisa no fundo. Ok, vamos lá ver o gráfico da Vira-Lata Finance, da Real, né? Tem queda. Já saiu de 970, muitos zeros, 970 para 700. Uma queda brusca, uma queda forte. Eu não consigo fazer análise gráfica dela, pessoal. Por quê? Porque eu não tenho aqui, ó. Se eu colocar aqui no TradingView Real, ainda não aparece para mim. Eu não conheço nenhuma outra plataforma, menos eu não conheço, né, que me dê oportunidade de conseguir fazer uma análise desse ativo, análise gráfica dele. Eu sempre utilizei o TradingView, entendeu? Real. Vou colocar aqui, ó, gráfico. Real não. Real mesmo que eu quero pesquisar. Aqui vai me levar para o site deles, provavelmente. Eu roubei a Ariel, então. Tá me direcionando muito pro real. Eu não quero real, eu quero real. E já fiquem de olho também no Miau. Real hoje, cotação e tudo mais. Crypto News Live. Vamos ver isso daqui, ó. Isso aqui, grupo principal, grupo não sei o que. Isso, provavelmente é o liquidity deles e tudo mais, né? Vamos ver aqui. 1 milhão de real, né? 1 milhão tá dando 30 cêntimos de reais. Opa, até que enfim, mas nossa, mano, que queda brusca, né? Queda que teve aqui, vi até 0.200, é isso. O mercado quebrou a estrutura, nossa. Vamos virar num gráfico maior para a gente ter em consideração algo mais, né, mais palpável, algo mais de longo prazo, né, algo que já está mais acontecendo. E sei não, hein? Vendo isso daqui, a tendência para mim é claramente de queda agora. E o mercado quebrou feio, tá feio. Na minha opinião, tá feio, hein? Análise gráfica. A sorte de vocês é que não quebrou a estrutura semanal, né? Estrutura de 4 horas. Eu não consigo ter acesso aqui às ferramentas de... Não consigo colocar isso em tela cheia. Porém que esse gráfico também é um oferecimento do TradingView, mas eu não consigo acessar aqui, né? Se eu pesquiso lá no TradingView, não tenho acesso. Não sei como tem que fazer isso, mas enfim. Deixa eu puxar aqui a Fibonacci. Vai ser uma Fibonacci diferente da que eu utilizo, mas ainda assim vai dar para pegar bastante coisa interessante. Ela chega no último fundo, mas ela não rompe e não fecha abaixo, né? Quem me conhece aqui já me viu falar várias vezes nas lives e tudo mais, né? E eu deveria traçar a Fibonacci dessa mínima aqui, hein? Tracei errado até a Fibonacci. Então esse é o fundo, né? E ela toca aqui e rejeita fortemente. Mas a tendência ainda é claramente de queda. Lá no gráfico de 1 hora é claramente de queda, né? Vai demorar um bocadinho para processar aqui. A gente já está com mais de 19 minutos de vídeo, nossa. Esse LTB aqui que é clara.
O mercado faz quebra a estrutura de 1 hora, tá aqui, ó, esse topo, esse fundo aqui deu origem a esse topo. O mercado não consegue quebrar aqui, mas, né, forma esse LTB e quebra de fato. Faz pullback e pô, acho que mano, isso aqui não tá com boa cara não. Essa é a verdade. Eu até queria dizer para vocês, não, mas vai subir, mas não, pessoal, tá com boa cara. Mas a verdade também é que como é um ativo que tá com tão olha só o volume de negociação aqui, foi de quê? 2 bilhões de dólares? Não, não pode ser 2 bilhões de dólares porque a criptomoeda movimentou 18 milhões de reais, que deu mais ou menos 3 milhões de dólares. Não pode ser 2 bilhões. Será que é 2 mil dólares? É isso? O volume de negociação eu tô vendo aqui nessa região, tá bom? Aqui nessa região vai aparecendo um preço. Ah, não, alguma coisa não. Aqui, 400 dólares? Bom, espero que não seja isso, porque se for é um volume muito fraco. Né? Essa é a vela aqui, ó. O maior volume de negociação até agora. Essa vela aqui de alta, onde o preço rejeita fortemente, foi a vela com o maior volume de negociação até agora. E foi 2.074k. 2 milhões não, mano. Deixa eu ver aqui o volume aqui na Dash, para conseguir dar uma informação mais precisa para vocês. Simplesmente isso daqui buga. Consigo pegar. Enfim. A questão é que tá claramente em queda, tá bom? É isso, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem o vosso like. Fiz um vídeo bastante longo, bem mais longo do que o normal, né? Geralmente eu não faço vídeos tão longos assim. Deixa o vosso like aí, se inscrevam no canal e me comentem aí se vocês querem que eu faça mais vídeos sobre esse ativo, uma análise mais profunda até, né? Estou gravando esse vídeo aqui já é noite, já é bem tarde aqui, mas eu estou gravando aqui para vocês porque muita gente pediu e tal, então eu decidi fazer algo bem... não é tão profundo, digamos que é mais superficial, mas deu para entender alguma coisa, né? Vou deixar o link desse site, né? Queria... desse artigo, basicamente. Olha só, escrito dia 29, hoje já é dia 2. Já saiu um tempinho para vocês e vocês podem acessar, tá bom? Ednei Pinheiro aqui, pessoal. Até nosso próximo vídeo. Bora pro mercado, bora lucrar. Fui.